Ficar preso no meio de uma floresta, sobreviver a hordas de zumbis, enfrentar criaturas assustadoras no oceano ou até construir uma base gigante com seus amigos. Os jogos de sobrevivência online conseguem transformar qualquer situação em uma aventura completamente caótica e viciante. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 jogos de sobrevivência online que marcaram o gênero e continuam fazendo sucesso até hoje. Tem jogo de terror, mundo aberto, construção, exploração e experiências que podem render horas ou até centenas de horas de gameplay. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora descobrir quais são os melhores jogos de sobrevivência online que você precisa conhecer. E o primeiro jogo da nossa lista é Valheim, um dos jogos de sobrevivência mais viciantes dos últimos anos. Lançado inicialmente em acesso antecipado em 2021, o game coloca você no papel de um guerreiro viking enviado para um mundo inspirado na mitologia nórdica. O objetivo é sobreviver, construir bases gigantescas, explorar biomas perigosos e derrotar criaturas lendárias para provar seu valor a Odin. Mesmo com gráficos simples e um visual retrô, o jogo conquistou milhões de jogadores graças à sua atmosfera incrível e ao sistema de construção extremamente detalhado. E olha só, o estúdio responsável pelo jogo era formado por uma equipe bem pequena quando o projeto explodiu no mundo inteiro, vendendo milhões de cópias em poucas semanas. Outro detalhe que muita gente não percebe: cada mundo em Valheim é gerado proceduralmente, ou seja, praticamente toda aventura será diferente da anterior. Isso aumenta muito a sensação da exploração e descoberta. Além do modo solo, o jogo ficou famoso pelo cooperativo online, permitindo que grupos de amigos construam verdadeiras fortalezas vikings juntos. Valheim foi lançado para PC através da Steam e Microsoft Store, além dos consoles Xbox One, Xbox Series X e S. E o próximo game da nossa lista foi lançado recentemente, e é ele, o Subnautica 2, a sequência de um dos jogos de sobrevivência mais imersivos já criado. Depois do sucesso gigantesco do primeiro jogo, a nova aventura promete levar os jogadores para um planeta alienígena ainda mais misterioso, cheio de criaturas desconhecidas, oceanos profundos e ambientes perigosos. A proposta continua sendo explorar, coletar recursos, construir bases submarinas e tentar sobreviver em um mundo praticamente tomado pela vida marinha extraterrestre. Uma das maiores novidades de Subnautica 2 é que pela primeira vez, a franquia principal, o jogo terá um modo cooperativo online, ou seja, será possível explorar os oceanos alienígenas junto com amigos, algo que os fãs pediam há muitos anos. Outro detalhe interessante é que os desenvolvedores estão utilizando uma tecnologia muito mais avançada para criar biomas no jogo, prometendo ambientes mais vivos, criaturas com comportamentos mais complexos e mudanças climáticas que podem afetar diretamente a exploração. Além disso, o clima de tensão continua sendo um dos pontos fortes da série. Quem jogou o primeiro sabe que descer para regiões profundas e escuras pode ser uma experiência quase de terror, e tudo indica que a sequência vai aumentar ainda mais a sensação de medo e isolamento. Ele foi lançado aí para PC, Xbox Series X e S. E continuando nossa lista, o próximo jogo é Rust, um dos jogos de sobrevivência online mais populares da atualidade. No jogo você começa sem absolutamente nada e precisa coletar recursos, construir bases, sobreviver em um mundo cheio de perigos, e principalmente de outros jogadores. E é justamente aí que Rust se destaca, porque qualquer encontro pode virar amizade, troca de itens ou uma batalha completa. O sistema de construção é um dos pontos mais famosos do game, permitindo criar desde pequenas cabanas até fortalezas gigantescas como armadilhas e sistemas de defesa. Outro detalhe interessante é que o jogo mudou completamente desde suas primeiras versões, recebendo melhorias constantes ao longo dos anos. Além disso, Rust ficou enorme na internet graças aos vídeos de streamers e às histórias caóticas criadas pelos próprios jogadores durante as partidas online. Falando nisso, o modo multiplayer é o grande foco do jogo, com servidores reunindo dezenas de jogadores ao mesmo tempo em uma experiência extremamente imprevisível. Rust foi lançado para PC, PlayStation 4 e Xbox One. E agora vamos falar sobre um jogo que tem um mundo pós-apocalíptico. Project Zomboid é um dos jogos de sobrevivência zumbi mais realistas já feito. Diferente de muitos jogos do gênero, aqui o foco não é virar um herói, mas tentar sobreviver o máximo possível em meio ao apocalipse. Você precisa cuidar da fome, sono, ferimentos, temperatura e até o estado emocional do personagem. O visual pode parecer simples à primeira vista, mas o nível de detalhe impressiona. Dá para barricadar casas, cozinhar, cultivar alimentos, consertar carros e até montar bases enormes para sobreviver por semanas ou meses dentro do jogo. Um detalhe curioso é que Project Zomboid ficou anos em desenvolvimento, independente e conquistou uma comunidade extremamente fiel, justamente pela profundidade da gameplay e pelas atualizações constantes. Além do modo solo, o jogo também possui multiplayer online, permitindo sobreviver com amigos ou enfrentar outros jogadores em servidores enormes cheios de caos. Project Zomboid foi lançado para PC.
E agora chegamos em um jogo que é o meu preferido dessa lista. E eu tô falando dele, The Forest, um dos jogos de sobrevivência e terror mais marcantes dos últimos anos. A história começa depois de um acidente de avião em uma ilha misteriosa. Sozinho, você precisa explorar o local, coletar recursos, construir abrigo e tentar encontrar seu filho desaparecido. O problema é que a ilha está cheia de criaturas mutantes extremamente perigosas. O que fez The Forest ficar tão famoso foi justamente a mistura de sobrevivência com terror psicológico. Durante o dia você prepara sua base, mas à noite o clima muda completamente e os inimigos ficam muito mais agressivos. Outro detalhe interessante é que a inteligência artificial dos canibais chamou muita atenção na época do lançamento, porque eles observavam o jogador, cercavam as bases e mudavam o comportamento dependendo das suas ações. Além do modo solo, o jogo também possui multiplayer online cooperativo, permitindo sobreviver com amigos enquanto exploram as cavernas assustadoras da ilha. The Forge foi lançado para PC e PlayStation 4. E agora vamos falar de The Long Dark, um dos jogos de sobrevivência mais imersivos e realistas já criados. No jogo, você precisa sobreviver em uma região congelada após um desastre misterioso que deixou o mundo sem energia elétrica. Aqui, o maior inimigo nem sempre são os animais selvagens, mas sim o frio extremo e a fome com cansaço. Diferente de muitos jogos do gênero, The Long Dark aposta em uma experiência mais lenta e estratégica, onde cada recurso encontrado pode fazer diferença entre viver ou morrer. Até uma simples lata de comida ou alguns gravetos podem salvar sua partida. Um detalhe interessante é que o visual do jogo usa um estilo artístico mais pintado, criando uma atmosfera única, mesmo em um ambiente totalmente gelado e misterioso. O game também ficou conhecido pela sensação constante de isolamento, tornando a exploração ainda mais tensa e imersiva. The Long Dark foi lançado para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Mainlander? What? Okay. E agora vamos falar sobre Green Hell, um dos jogos de sobrevivência mais realistas e difíceis dos últimos anos. No game você fica preso no meio da floresta amazônica e precisa sobreviver enfrentando fome, doenças, animais perigosos e até problemas psicológicos causados pelo isolamento extremo. O grande diferencial de Green Hell é o nível absurdo de realismo. Você precisa tratar ferimentos manualmente, verificar infecções, remover parasitas e até prestar atenção na alimentação para manter o personagem saudável. Outro detalhe interessante é que os desenvolvedores estudaram bastante a cultura indígena amazônica para deixar o ambiente do jogo mais autêntico e imersivo. Isso ajuda a criar uma sensação constante de sobrevivência em um lugar realmente hostil. Além do modo solo, o jogo também possui multiplayer cooperativo online, permitindo sobreviver na floresta junto com amigos enquanto constroem abrigos e exploram regiões perigosas. Green Hell foi lançado para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Here. Hey, wait! What the... E agora vamos falar do jogo Raft, um jogo de sobrevivência que conseguiu transformar uma simples jangada em uma aventura gigantesca em alto mar. No início você começa perdido no oceano, com apenas alguns materiais e precisa usar um gancho para coletar recursos boiando na água. Aos poucos, a pequena jangada pode virar uma verdadeira base flutuante, cheia de equipamentos e melhorias. Um detalhe interessante é que o tubarão que fica atacando a jangada virou praticamente um símbolo do jogo, obrigando os jogadores a proteger constantemente a estrutura para não perder partes importantes da construção. Além da sobrevivência, Raft também possui exploração e uma história escondida em ilhas e estruturas abandonadas espalhadas pelo oceano, algo que surpreendeu muitos jogadores durante o acesso antecipado do game. E claro, o jogo multiplayer online é um dos pontos mais divertidos, permitindo construir e sobreviver com amigos enquanto enfrentam os perigos do mar juntos. Raft foi lançado apenas para PC. E mais uma vez, voltando para o gênero de zumbis, vamos falar dele, 7 Days to Die, um dos jogos de sobrevivência de zumbis mais famosos do gênero. O game mistura exploração, construção, craft e combate em um mundo aberto completamente tomado por mortos-vivos. Durante o dia você coleta recursos, melhora sua base e fabrica equipamentos, porque quando a noite chega tudo fica muito mais perigoso. Mas o grande diferencial aparece a cada 7 dias. Nesse momento acontece uma horda gigantesca de zumbis que invade o mapa inteiro tentando destruir sua base, criando momentos extremamente caóticos e tensos. Outro detalhe interessante é que o jogo ficou anos em acesso antecipado, recebendo atualizações enormes, adicionando novos sistemas, veículos e armas e melhorias gráficas ao longo do tempo. Além do modo solo, 7 Days to Die também possui multiplayer online cooperativo, permitindo sobreviver com amigos enquanto enfrentam hordas enormes de zumbis juntos. 7 Days to Die foi lançado para PC, PlayStation e Xbox.
E para finalizar a nossa lista com chave de ouro, vamos falar do jogo Grounded. Um jogo de sobrevivência que trouxe uma ideia bem diferente e criativa para o gênero. Na história, um grupo de crianças misteriosamente fica do tamanho de insetos e precisa sobreviver no quintal de casa, que agora parece um mundo gigante cheio de perigos. Uma simples formiga vira uma criatura enorme e até uma aranha pode ser assustadora. O jogo mistura exploração, construção de bases, coleta de recursos e fabricação de equipamentos usando materiais encontrados pelo quintal, como folhas, gravetos e partes de insetos derrotados. Um detalhe interessante é que Grounded foi criado pela mesma empresa responsável por alguns jogos famosos como Fallout, mas com uma proposta totalmente diferente do que o estúdio costumava fazer. Além do modo solo, o jogo também possui multiplayer online cooperativo, permitindo explorar o quintal e construir bases juntos com amigos. Grounded foi lançado para PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch. E esses foram alguns dos melhores jogos de sobrevivência online, na minha opinião, que você pode jogar atualmente. Cada um trazendo experiências únicas, desde enfrentar zumbis, criaturas assustadoras e até sobreviver no meio de florestas, oceanos ou em mundos completamente diferentes. Agora eu quero saber, qual desses jogos é seu favorito? E tem algum outro game de sobrevivência que merecia entrar nessa lista? Comente aqui embaixo, porque eu posso trazer uma parte 2 com outros jogos que ficaram de fora. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre lançamentos, curiosidades e jogos incríveis do mundo gamer. Eu sou Cabal e até a próxima.